Bom, bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco, o programa de entrevistas do MPPE. Esta edição nós vamos tratar sobre a atividade ministerial do órgão nas promotorias de justiça de Jurema e Calçado durante todo esse período aí de pandemia. Vamos fazer os desdobramentos da atividade ministerial. Para isso nós convidamos e já agradecemos pela participação, aceitação do convite, a promotora de justiça local, Camila Guerra. Doutora Camila, eu peço licença antes da gente começar a nossa entrevista para exibir aí para quem nos assiste nesse momento um VT curtinho da nossa Web TV do Ministério Público de Pernambuco. Nós já iniciamos daqui a pouquinho. Proporcionar uma comunicação pública autêntica, responsável e de qualidade. Levar quem nos assiste o compromisso com a cidadania, mostrar que desde o início, quando éramos MPPE em Foco, sempre estivemos motivados a fazer com que tudo que fosse notícia no Ministério Público de Pernambuco chegasse até você, cidadão pernambucano. No meio da nossa trajetória, mudamos de nome, mas nunca de objetivo. O que é de interesse público é notícia no MPPE. Essa passou a ser a identidade da nova TV MPPE. Transformamos nossos quadros, transformamos nossa maneira de produzir conteúdo e expandimos ainda mais nossos canais de interatividade com a sociedade. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, sempre juntos de você, seja para dar destaque, Deverá receber adolescentes, informar notícias rápidas com atuação na defesa da infância e juventude, ou até mesmo para termos espaço para diálogos. A gente pretende continuar esse trabalho de aproximação. Além disso, também proporcionamos reflexões através de fatos especiais, seja na defesa de direitos humanos, dos direitos da população LGBT, da luta contra o racismo, do combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, da defesa dos direitos do consumidor e da cidadania com vez e voz, a favor da acessibilidade, da busca pela pacificação entre pessoas da própria comunidade e sem esquecer de campanhas para que todos possam estar atentos a questões que podem mudar nosso jeito de pensar o mundo. A cada conclusão de um ciclo, sempre nos cabe fazer uma retrospectiva do que passou. São 5 anos tendo mais de 170 mil visualizações em 5,2 mil horas de exibição. No meio do caminho, nos deparamos com um grande desafio: manter nossos conteúdos ativos, mesmo em plena pandemia. Pois é, o mundo parou, mas nós continuamos com o nosso trabalho. Afinal, superar desafios sempre nos motivou e continua nos motivando a levar até você uma comunicação pública com responsabilidade social. TV MPPE há 5 anos. O que é de interesse público é notícia no MPPE. Muito bem, passados aí o nosso vídeo institucional da nossa TV, fica o convite para todo mundo conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho lá no youtube.com/TV MPPE, onde vai estar também disponível esse programa na íntegra para você assistir quantas vezes você quiser. Deixe lá o seu like de antemão aí para nos ajudar. Bom, doutora Camila, seja mais uma vez bem-vinda e eu já começo pedindo à senhora que a senhora faça uma introdução um pouquinho sobre a realidade local dos municípios de Jurema e Calçado. Apresente um pouquinho para quem mora mais nessa região aqui da capital e região metropolitana do Recife. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar participando e tendo a oportunidade de apresentar o meu trabalho, sobretudo no período de pandemia, no Agreste, na cidade de Jurema e Calçado. Eu ingressei no Ministério Público em 2018, no início, então faz 3 anos que eu sou promotora de justiça. Antes era analista, inclusive, do Ministério Público, então já integro a casa há um tempo e ingressei como promotora no Sertão Pernambucano, na cidade de Floresta, onde eu passei cerca de 1 ano e meio, e estou na região do Agreste desde agosto de 2019. Sou titular da Promotoria de Justiça de Jurema e em abril de 2020 eu iniciei também as minhas atribuições como substituta na Promotoria de Justiça de Calçado. São municípios pequenos, Jurema tem uma população aproximada de 15 mil habitantes, enquanto Calçado tem uma população ainda menor, de aproximadamente 11 mil habitantes.
são cidades que se localizam nas imediações de Caruaru e Garanhuns. Calçado fica mais próximo a Garanhuns, a aproximadamente 30 quilômetros, enquanto Jurema fica a aproximadamente 60 quilômetros de Garanhuns e 70 quilômetros de Caruaru. Doutora, vamos falar um pouquinho do cenário de volta às aulas, que desde o dia 5 de abril, aí, a partir do decreto do governo do estado, possibilitou-se o retorno gradual às atividades presenciais, tanto no âmbito público como no privado. Eu queria saber, além de Jurema e Calçado, outros 11 municípios fizeram recomendações para as secretarias de saúde, para a Secretaria de Saúde e Educação municipais que implementassem justamente nessa volta gradual aí às aulas um protocolo de retorno seguro às aulas presenciais. Eu queria saber em que se baseou essa recomendação desse protocolo e quais necessariamente as instituições de ensino teriam que se adequar. Quais são as recomendações do MP nesse processo de retorno aos poucos, que ainda nós sabemos que a pandemia não acabou e ainda algumas instituições optaram por manter esse sistema híbrido de educação. Através de um decreto estadual e do cronograma estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação, as aulas municipais, as aulas das escolas públicas municipais estão autorizadas a serem presenciais, tendo em vista essa autorização, as promotorias de justiça de Jurema e Calçado expediram recomendações para que fossem, de fato, adotados todo aquele protocolo necessário de combate à pandemia da Covid-19. O recomendado é que, de fato, as aulas presenciais só sejam iniciadas quando o município ele estiver em condições de seguir todos os protocolos, pois, como você disse, a pandemia não terminou, pelo contrário, tem se agravado, inclusive, no dia 5 de maio de 2021, o Conselho Estadual de Saúde, ele recomendou ao Estado que suspenda imediatamente as aulas nas escolas públicas e privadas. Então, até o momento, nos municípios de Calçado e Jurema, as aulas municipais presenciais não iniciaram. Doutora, a gente tenta evitar aí que as pessoas se aglomerem, né, respeitem aí as determinações das autoridades sanitárias. Em Jurema, inclusive, foi alvo do Ministério Público fazer uma recomendação para que os gestores municipais aplicassem até multa em caso de desrespeito à legislação com relação aos comerciantes. A gente sabe que as atividades não essenciais teve um período mais bruto, né, fechamento total, depois houve a abertura e continua com a abertura, sendo que com um tempo de utilidade mais curto. Eu queria saber, essas recomendações foram cumpridas, vêm sendo cumpridas, como é que está o cenário em relação a isso, a não aglomeração? E a gente está às vésperas aí também de mais uma grande festa, que era o São João, que infelizmente não teve ano passado, possivelmente esse ano também se repita, né? O MP provavelmente vai ser objeto do MP de uma nova recomendação para que as prefeituras se abstenham de fazer grandes eventos para evitar aglomerações. Então, também queria que a senhora falasse qual a preocupação do Ministério Público, realmente se vai emitir uma nova recomendação, com relação também ao controle dessas festas invisíveis, né, aos olhos das autoridades locais. Sempre nas proximidades de eventos e de festas do porte do São João, do Carnaval, as promotorias de justiça de Jurema e de Calçado têm recomendado, sim, recomenda-se à polícia, tanto militar como civil, a fim de que exerçam essa fiscalização, no caso da Polícia Civil, para que instaurem o devido procedimento policial, no caso da existência de festas clandestinas, e ao próprio município, para que, através da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, sobretudo, que exerçam essa fiscalização. Então, o Ministério Público sempre recomenda às polícias e ao município, e também ao povo no geral, como uma forma até pedagógica de orientação, que se evitem essas festas. Foi assim no São João de 2020 e será também no São João de 2021, é o que tudo indica pelas circunstâncias. Com relação aos estabelecimentos, no ano de 2021, foram muitas demandas que chegaram ao município, ao Ministério Público, de descumprimento por parte dos estabelecimentos. Então, principalmente aqueles estabelecimentos que estavam vedados,
né, a abrirem as suas portas, que deveriam só desempenhar as suas atividades através de entrega a domicílio ou ponto de coleta. Então, infelizmente, era muito recorrente se chegar a notícia ao Ministério Público através de um e-mail e principalmente através da ouvidoria do desrespeito dessas regras sanitárias, essas medidas sanitárias impostas aos estabelecimentos. O município, muitas vezes, ele acaba esquecendo, né, no dia a dia, que ele é dotado de um poder de polícia, que ele não só pode, como ele deve ser exercido. Então, o que acontece frequentemente é que o município ele leva ao Ministério Público as demandas. E em razão disso, foi feita uma reunião. Então, foram feitas essas reuniões e o município ele foi orientado a usar do seu poder de polícia. E esse poder de polícia ele pode ser usado justamente editando-se decreto. Não só editando-se decreto, mas fiscalizando, que é o que é mais importante, porque o mais importante disso tudo não é a previsão normativa, mas sim a fiscalização por parte do município e das polícias. Para conter aglomeração em uma feira livre, como é que o Ministério Público organizou aí para que as atividades do comércio na feira livre continuem de forma saudável, né, de forma a evitar a proliferação do vírus? No município de Calçado não se chegou reclamações acerca da feira livre, mas em compensação no município de Jurema foram várias recomendações, principalmente na feira do distrito de Queimadas de Jurema. A feira do centro de Jurema não foi alvo de grandes reclamações, mas o do distrito de Queimadas de Jurema foi objeto de muitas reclamações ao Ministério Público, tanto por parte da ouvidoria, desses desrespeito às medidas sanitárias, como por parte de próprio relatório elaborado pelo secretário de Saúde, na época, e remetido ao Ministério Público. Num caso, relatando toda essa situação que estava acontecendo. No ano de 2021, as feiras de Queimadas e de Jurema passaram a ser no mesmo dia, justamente para evitar um público maior nas feiras, porque a partir do momento que se designa o mesmo dia para as duas feiras, então o público ele se divide e, consequentemente, tem um número menor de pessoas nas feiras, nos eventos. Algumas medidas foram orientadas, né, foram recomendadas pelo Ministério Público ao município, por exemplo, da suspensão da venda de alguns itens não considerados essenciais, sobretudo porque, neste momento do ano de 2020, estava proibida a comercialização pelos decretos estaduais de itens não considerados essenciais. Então, assim foi feito na feira. Com relação a alimentos e bebidas, foi recomendado que fosse proibida, né, a existência de mesas para que as pessoas pudessem se alimentar lá no local, poderiam apenas comprar e sair do local, não poderia haver mesas para que as pessoas se alimentem lá no próprio estabelecimento, com essa finalidade de diminuir o fluxo de pessoas nas feiras. O Ministério Público recomendou a suspensão da participação desses feirantes de fora de Jurema, do evento, e além disso foi recomendado uma maior fiscalização por parte da vigilância sanitária. Foi solicitado apoio também da Polícia Militar para que auxiliasse nessa fiscalização das feiras, já que estava sendo objeto de tantas irregularidades e tantas denúncias de irregularidades. O município foi recomendado também a fornecer aos feirantes e ao público em geral máscaras, álcool em gel, a disponibilizar locais para lavagem das mãos, e aquele feirante, porque foram várias denúncias remetidas ao Ministério Público de que os próprios feirantes estavam se negando a utilizar máscara, a utilizar o álcool em gel. Então, o Ministério Público orientou que fosse identificado esse feirante e fosse proibida a sua participação num evento. Doutor, em que consistiu essa recomendação do Ministério Público com relação às barreiras sanitárias no município de Calçado? Por que foi necessário essas barreiras? E se no momento de restrição mais rígida, passadas aí no decreto anterior, se foi alvo novamente de recomendação do Ministério Público para reforçar essas barreiras novamente? Atualmente, no ano de 2021, o que eu verifiquei é que
foi que aconteceu uma redução no número de barreiras sanitárias, pelo menos nos municípios de Calçado de Jurema, né? Barreiras essas que eram adotadas em 2020 e 2021, que se passou a perceber de que as barreiras sanitárias não estão mais sendo adotadas. No entanto, eu entendo que a análise, né, da necessidade dessas barreiras e até da sua conveniência deve ser feita por parte do município. Com relação a calçado, no ano de 2020, o que aconteceu foi que chegaram várias denúncias ao Ministério Público de desrespeito às barreiras sanitárias por parte da própria população de Calçado. No período, inclusive, eu fui chamada à rádio local e dei uma entrevista defendendo a importância dessas barreiras e que não existe direito absoluto. Então, a barreira sanitária, ela existia com o objetivo de se garantir o direito coletivo à saúde. E como não existe nenhum direito absoluto, não se podia deixar de se submeter à barreira sanitária com esse argumento de que ela estaria violando a intimidade ou a liberdade do indivíduo. Então, a recomendação ela se deu justamente como uma forma de legitimar, né, a legalidade dessas barreiras sanitárias e de orientar também e orientar os munícipes, aos habitantes do município sobre essa importância como um caráter pedagógico também, né, para as pessoas, e a orientação foi de que, inclusive, no caso de desrespeito dessas pessoas às barreiras sanitárias, de que essa pessoa fosse encaminhada à delegacia de polícia. Doutora, como é que se deu no geral aí o processo, está se dando o processo de vacinação, tanto em Jurema como em Calçado? Infelizmente, está se dando de modo muito lento e os entes federativos que mais se prejudicam com isso são os municípios pequenos, como é o caso dos municípios em que eu atuo, de Calçado e Jurema. Os municípios têm recebido, né, aos poucos os lotes das vacinas, mas ainda a vacinação está se dando de modo muito lento. Em Jurema está se vacinando todos os idosos, na partir de 60 anos, e também todos os profissionais de saúde. E em Calçado é o mesmo público, todos os idosos e também os profissionais de saúde, iniciando também o grupo com comorbidades no município de Calçado. Existiu algum problema também com relação a senhora falou que as doses já são um pouco escassas, principalmente no interior, já são poucas doses. Houve também problema nessa questão de falta de comparecimento para a segunda dosagem de vacinação em ambos os municípios. Eu também queria saber se houve, como aconteceu em Jupi, lá no início da vacinação, algum caso de burla à fila ou também de burla à vacina. Com relação à ausência de comparecimento para que se tome a segunda dose, a Promotoria de Justiça, Calçado e Jurema, nenhuma das duas recebeu essa denúncia. Pelo contrário, e tem sido incentivado ao município que sempre se proceda com a busca ativa de idosos, né? E lembrando também que o município está sendo incentivado a sempre realizar essa busca ativa de idosos para que se vacinem devidamente. Com relação à fura-fila, eu recebi uma informação dessa em Jurema, só que o Ministério Público já apurou devidamente. Era um funcionário do município que teria se vacinado como funcionário de saúde e, na verdade, estaria lotado na Secretaria de Educação, mas foi tudo esclarecido e o município foi oficiado e comprovou que, de fato, aquele funcionário ele estava desempenhando, havia sido transferido já no início de 2021, em fevereiro de 2021, ele já estava desempenhando as suas atribuições como no CAPS, né? Como então, inclusive tendo cadastro, o registro no Cadastro Nacional de Funcionários da Saúde. Outro problema, o problema mais grave que chegou ao meu conhecimento, que está sendo apurado em um procedimento na Promotoria de Justiça de Jurema, é com relação à perda de vacinas. Uma funcionária do município, efetiva, está sendo apontada como
culpada, né, responsável por ter perdido doses de vacinas, o que não é admissível, né? A gente já está numa situação de escassez de vacina, então não se admite. Então, condutas como essas estão sendo analisadas pelo Ministério Público, e o Ministério Público atuará de forma incisiva se de fato comprovado essa conduta, que no caso foi uma conduta omissiva por parte dessa funcionária municipal. Doutora, a gente sabe que atrelado à questão da pandemia, infelizmente, o Brasil aumentou o número de insegurança alimentar. Muitas pessoas aí entrando em situação de miserabilidade, e a gente vê aí notório, pelo menos aqui na capital e na região metropolitana, algumas pessoas pedindo por alimento nos sinais da capital. Eu queria saber, e nos municípios de Jurema e Calçado, aí no Agreste Meridional, também tem essa preocupação, principalmente na área da agricultura alimentar também? Como é que vocês se preocupam? Como é que o Ministério está visualizando, vislumbrando um trabalho em construção para esse plano? Haja vista que também, a partir do CAUP Cidadania, que fez uma live recente também, se pensou-se até em criar um grupo de trabalho de promotores para atuar nessa questão. Como é que está sendo vista essa atual situação em que o Brasil volta a ter altos índices de pessoas passando fome? Isso, é uma situação já tão preocupante, né, no nosso país, inclusive nos municípios pequenos que vivem basicamente da agricultura, como é o caso de Jurema e Calçado. Realmente, o maior índice de pessoas sem alimento. De fato, seria muito, muito importante e proveitoso a construção de um grupo formado pelos promotores de justiça para que, em âmbito institucional, essa situação fosse objeto de alguma atuação, né, como eu disse, no âmbito da própria instituição do Ministério Público. No caso do Jurema e de Calçado, logo no início da pandemia, no início de 2020, em março, abril de 2020, as promotorias de Jurema e Calçado foram uma das primeiras promotorias a expedirem recomendações sobre a questão dos alimentos, inclusive com essa preocupação de que fosse assegurado o valor nutritivo dos alimentos, mas foi especificamente com relação aos alunos das escolas municipais, né? Como as aulas presenciais estavam suspensas, ou seja, os alunos não estavam com acesso à merenda escolar, os municípios eles foram recomendados a utilizarem desse valor recebido para a aquisição da merenda escolar na aquisição de kits de alimentação, de cestas básicas, e fornecessem essas cestas básicas às famílias dos alunos. Com relação às famílias no geral que estão em situação de fome, o CREAS e o Conselho Tutelar, quando é o caso, eles sempre são orientados a encaminhar essas famílias, ou quando chega de qualquer forma ao conhecimento do Ministério Público, a família sempre ela é encaminhada para a assistência social do município, para que o município ele preste, como tem prestado nos casos de necessidade, preste aquele auxílio necessário àquela família que está nessa situação precária, principalmente quanto à alimentação. Perfeito, doutora. A gente vai já chegando ao finalzinho da nossa entrevista, mas antes eu queria que a senhora colocasse aí para todos os cidadãos a questão de quem precisar do Ministério Público em Jurema ou Calçado, porventura, onde é que encontra a promotoria e quais são as fontes de contato de ambas as promotorias. Então, eu oriento a quem tem uma demanda a apresentar ao Ministério Público a repassar a demanda através do e-mail da Promotoria de Justiça, que é pjjurema@mppe.mp.br para a Promotoria de Jurema, e no caso de Calçado, pjcalçado, sem o C cedilha, né? No caso pjcautado@mpppe.mp.br. Também um instrumento que muito importante, de extrema importância, é a ouvidoria. Pessoas que precisarem do atendimento ao Ministério Público, de que procurem o canal da ouvidoria através do site do MPPE. Mais uma vez, obrigado pela participação, aceitação
do convite aqui em estar conosco gravando esse programa e agradeço também a você que esteve conosco até agora acompanhando a mais esta edição do Diálogos com o MPPE. O programa vai estar nas nossas redes sociais e também no nosso canal no youtube.com/TVMPPE e na grade Justiça e Cidadania, sempre aos sábados, a partir da 1h30 da tarde, na TV Universitária. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.